pega a pipoca, porque hoje vamos conversar sobre uma dupla de irmãos incrível do universo da Marvel e o que é que eles têm a ver com a sua empresa familiar. Oi pessoal, me chamo Lívia Ferraz, sejam bem-vindos a mais uma Nova Geração. Aqui é um espaço que a gente criou para as novas gerações das empresas familiares terem um momento para conversar sobre as suas dúvidas, tirar dúvidas, né? E principalmente encontrar a solução para essas dúvidas que a gente enfrenta no dia a dia com a nossa família empresária. E o assunto de hoje é um assunto muito bacana, que eu acho que é um exemplo que a gente pode ver de família empresária, né? Dentro do universo dos quadrinhos, dentro do universo cinematográfico da Marvel, que é o exemplo do Thor e do Loki, né? Inclusive, dia 9 de junho vai estar estreando a série do Loki, que é da Disney Plus, e já tá um hype danado. E aí, pra me preparar pra assistir a série, eu fui reassistir os filmes do Thor, e eu percebi que existem muitas semelhanças entre a família empresária e o relacionamento do Thor e do Loki, nesse grande processo que foi até o lançamento da série, até o Thor Ragnarok, até os Vingadores. Primeira coisa que eu acho que foi assim um grande complô, né, que gerou entre esses dois irmãos foi o de tratamento diferenciado. Lá no primeiro filme, no Thor, em 2011, é muito perceptível que o Odin, que é o pai deles, né, ele tem um tratamento diferenciado quando se fala do trono, né, quando se fala de quem será o meu sucessor, quem será o meu herdeiro, né, para se tornar o rei de Asgard. E aí é muito legal que a gente começa a perceber ali no Loki um pouco de por que ele só fala do Thor? Será que eu também não tenho direito a esse trono? Poxa, eu também sou filho dele. Por que eu sinto que ele trata o Thor ali, né, com uma mais intensidade, uma maior, né, afeição? E aí é muito interessante que isso a gente vai falar sobre o tratamento diferenciado que às vezes acontece dentro das empresas familiares. Gente, é super normal. Um pai tem uma maior afinidade com o filho, tanto que, por exemplo, nos filmes é perceptível ver que, por exemplo, o Loki ele é muito mais próximo da mãe que a Frigga, porque ambos fazem, né, magia ali. O Loki não gosta muito do estilo de luta parecido com o Thor, que é uma coisa, né, muito mais agressiva, ele é muito mais, afinal de contas, ele é o deus, né, da mentira e da trapaça, então ele gosta ali mais da conversa, da mágica, e ele é muito mais próximo da mãe, assim como o Thor é muito mais próximo do pai. E está tudo bem. O problema é quando a gente vai trazer isso para a questão, por exemplo, do trono, pensando como empresa familiar dentro da sucessão, é importante que a gente fique atento nessa questão do tratamento. Uma coisa é você ter uma certa preferência, uma certa afinidade, mas aí se a gente for parar para pensar e ver, tá, mas quem seria a pessoa mais efetiva para esse cargo? Quem seria talvez a pessoa realmente mais preparada, né, emocionalmente, academicamente, né, empiricamente por causa, né, das coisas que a pessoa acaba fazendo ali, assumindo uma função ou outra que tem a ver com isso. Então é algo que é muito importante a gente ter cuidado com essa forma desse tratamento diferenciado e como é que a gente acaba levando também para as questões dentro da empresa familiar. Uma coisa que é muito interessante é que depois a gente descobre um porquê desse tratamento diferenciado, e aí um pouco de spoilers, se você não viu o primeiro filme do Thor. Atenção, spoilers, viu, gente? É que o Loki, na verdade, ele é adotado, ele é filho de um dos rivais do Odin, né? Que ele encontrou ali no meio da guerra e resolveu pegar pra criar. E aí isso acabou criando mais minhoquinhas na cabeça do Loki, né, de que, é por isso que ele não gosta de mim, é por isso que não sei o que e não sei o que. Onde quero chegar? Muitas vezes, quando esses segredos de família, né, chegam na família empresária, papai tem um filho fora do casamento, menina, então foi meu irmão que fez essa coisa errada com não sei o quem. E às vezes a gente, como família, quer abafar, quer proteger e não se fala nisso. Muitas vezes, muitas pessoas vão sair super machucadas. E quando isso entra dentro da empresa familiar, a gente percebe que acontece uma maior ferida emocional, porque aí acaba misturando dinheiro, misturando herança, misturando partilha, né, da empresa, da questão dos sócios, dos bens, e isso acaba gerando uma falta de profissionalismo dentro da empresa, podendo até mesmo gerar uma briga tão grande que a família decida que é a empresa que causou isso. Mas na verdade não. Se isso é uma rusga familiar, veio muito antes. Por exemplo, quando a gente viu o caso Loki, não foi o trono que fez isso. Na verdade foi o segredo que o pai manteve que alimentou essa loucura dele de querer continuar com o trono. E aí a gente acaba entrando pelo 3, né? Que é o ponto que eu acho que é principal, que é essa briga por esse trono, né? De querer comandar Asgard, de querer estar à frente. É uma coisa que a gente vê muito comum entre irmãos quando vai falar, né?
de empresa familiar. Mas é muito importante a gente entender que existem perfis e perfis. Existe um perfil de liderança, existe um perfil operacional, existem pessoas que são mais para frente, existem pessoas que são mais reservadas. E é importante, né, que quando a gente pensa dentro do contexto da empresa familiar, analisar para aquele papel, poxa, eu tenho vontade mesmo de liderar a empresa, mas será que eu tenho perfil para isso? Será que talvez se eu fizer um trabalho, né, um estudo, trabalhar minhas habilidades, eu possa adquirir esse perfil ou não? Talvez ali o meu irmão ele esteja naquele momento mais capacitado. Isso muitas vezes é de humildade, né? Que foi uma coisa que o Loki só entendeu lá, oh meu Deus, olha o spoiler, lá na frente de Thor Ragnarok. Que aí a gente entra pro nosso quarto ponto, que é o relacionamento de irmãos. Que é no Thor Ragnarok, depois de 3 filmes, né? Que eles brigam, voltam e retornam e tal, que eles têm uma conversa no elevador que é muito simbólica, que o Thor fala pro Loki que ele sempre foi irmão dele, independente de tudo. Ele sempre se preocupou com o Loki, não como um rival, mas como um irmão. E ali o Loki, ele percebe que, poxa, no final das contas, no final do dia, independente de trono nenhum, o Thor é irmão dele. E a gente traz pro universo da empresa familiar, que mesmo brigando por RH, por planejamento societário, planejamento organizacional, enfim, afinal de contas, ali quem está do meu lado é meu irmão, né? É importante que a gente não deixe que as ambições da empresa, né, o tratamento ali venha para a nossa relação como irmãos quando chega, por exemplo, no domingo em que a gente se reúne com os nossos pais. Não é? E é por isso que é importante, quando a gente vai trabalhar nesse processo de irmãos, ter um acompanhamento profissional de profissionais especializados em empresas familiares. Porque não adianta nada, gente, a gente achar que a minha família é igual a do Thor, que a família do Thor é parecida com a de fulano, que é a família empresária e tal. Não, somos pessoas diferentes, então temos famílias diferentes. Claro que, por exemplo, que a gente pega os exemplos deles, mas na verdade nós precisamos de um tratamento customizado. E somente especialistas em empresas familiares têm noção disso. Então, quando você for, né, talvez pedir ajuda a uma pessoa ali ou querer contratar uma consultoria, busque consultorias especializadas em empresas familiares, porque só elas vão conseguir manter o bom relacionamento da sua família, como também a efetividade da sua empresa. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria de saber de vocês. Quais foram os outros pontos, vocês que assistiram os filmes do Thor ou já assistiram a série do Loki, que talvez vocês tenham visto esse vídeo mais tarde, que vocês acharam parecidos com empresa familiar? Esse foi o Nova Geração dessa semana e até a próxima!